O amor é a magnificente expressão da lei que a tudo rege e a personificação da vida, da qual tudo promana. O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres, a alma do universo. Como vocês observaram a leitura inicial, é de nossa segunda obra, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Você já adquiriu o seu ou quer adquiri-lo para estudar? Então fique à vontade. Você ligar para 11, é um WhatsApp, ou passar a sua mensagem, 11 9 7444 0770 e falar com Neuza Leal. Se quiser o livro autografado, ela passará para nós e nós despachamos. Se não for, ela despacha a partir de São Paulo. Gratidão infinita mais uma vez a tudo e a todos que participaram de uma forma direta ou indireta para que esse filho pudesse vir ao mundo, trazendo luzes de esclarecimento para que possamos compreender, além daquilo que somos, aquilo que nos tornamos, compreender a causa e o efeito também. O estudo de hoje é a continuação. Antes, porque o livro não ficou praticamente espaços para você fazer a anotação. Pouquíssimo espaço. E por conta do tamanho da obra, tivemos que mudar a fonte. Se fosse na fonte da obra anterior, ele teria 100 páginas a mais. E para facilitar a sua vida, a editora Liberdade e Consciência criou desde bloquinhos que você pode fazer pequenas anotações, tipo agenda, anotações mais vastas, e depois o caderno inteligente, que você pode anotar e depois trocar as páginas. E esse caderno maior. Então você fica à vontade, se quiser estudar de fato, adquirir os caderninhos para fazer as suas anotações. Aí basta entrar no site da Mega Livros e você vai estar lá à sua disposição. Nós temos um pouco para vender nas palestras. Mas se quiser que vá junto com o livro ou comprar separado, é só entrar no site da megalivros.com.br. Vamos dar continuidade às informações de hoje. A série é Devassando o Incognoscível. No monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. Só para relembrar alguma coisa do que ficou pendente na aula passada, nós vamos lembrar algumas telas para facilitar a nossa compreensão no estudo de hoje. Aquele ali foi o final do estudo passado que apresentamos para vocês. Só passamos rapidamente para que pudessem se relembrar. Aqui, nós somos uma criança em relação a Jesus, que é uma fração do Cristo, que representa esse universo de energia que está em torno do próprio Jesus. Então, desde os pássaros, as borboletas, tudo e todos os seres estão dentro deste Cristo, cujo Jesus é o farol
modelo, o mestre, o guia para a nossa ascensão consciencial. Mais uma vez, devassando o incognoscível, Pietro Baldi e a voz de Deus, que é a voz que ressoa no íntimo de cada ser. A primeira lição da segunda parte é razão e intuição. Esse é o nome da etapa de hoje. Então, razão e intuição. Para facilitar a compreensão da ciência e razão, e depois um tópico só sobre intuição e outro, consciência e superconsciência, selecionamos para a apresentação de hoje algumas telas da apresentação passada, porque uma no PDF estava errada, embora vorticosos estava outro nome, e nós percebemos e falamos as duas coisas, porque embora o que estava corticosos é algo que tem uma casca dura como se fosse uma semente, e o âmago da semente desabrocha, não estaria de tudo errado, mas nós vamos explicar para que haja melhor compreensão. Então estava assim na tela passada. Não penseis que os movimentos vorticosos estavam corticosos. Não penseis que os movimentos vorticosos em forma de vórtices, em que o complexo atômico transforma-se na vida, contenha e desenvolva o espírito e o vosso pensamento. Mas pensai que eles, os movimentos vorticosos, formam a mais complexa disciplina a que a matéria se submete, a matéria primordial, a matéria primitiva, para poder produzir o princípio que anima e corresponder ao impulso interior que a solicita sempre a evoluir. Então, pensai que eles, os movimentos vorticosos, ou em forma de vórtices, a mais complexa disciplina a que a matéria se submete, nesses movimentos em forma de vórtices, no processo ascensional, para poder produzir o princípio que anima a matéria, e corresponder ao impulso interior, e esse impulso interior é Deus na matéria, que a solicita sempre a evoluir. Creio que ficou claro aqui, para que possamos avançar. Mais outra lembrança, deveis compreender que matéria, energia, porque nesses movimentos vorticosos, ou em forma de vórtices, na formação do princípio que anima a matéria, para transformá-la em energia, atendendo o impulso interior, que é os estímulos de Deus, e depois vida, mais tarde consciência, toda essa florescência incessante que do âmago se projeta para fora. E o que está projetando do âmago para fora é o Deus que nela dorme. E nós, obedecendo a esse impulso interior, nesse processo de disciplina da matéria, estamos formando, na realidade, a consciência que vai animar essa matéria, atendendo esse princípio interior. Então, deveis compreender que matéria, energia, vida e consciência, toda essa florescência incessante que do âmago se projeta para fora, não se deve a uma absurda gênese pela qual o mais se desenvolve do menos em relação a Deus. Então, Deus não se constituiu do menos, é Ele o mais que fraciona-se no menos. Então, o ser se cria do nada, porque o nada não existe, embora tudo isso aconteça automaticamente, movido ou gerenciado pelas leis. E mais esse aqui, desse modo, os fenômenos não
serão mais vistos nem ouvidos, nem tocados por um eu qualquer que tem essa consciência, mas sentidos por um ser que se transformou. Agora o próprio ser se transformou em delicadíssimo instrumento de percepção, porque sensitivamente evoluído em sua sensibilidade psicobiofísica, moral e espiritual, e agora nervosamente refinado, o sistema nervoso é o ápice do corpo físico em conexão com o corpo perispiritual e, sobretudo, moralmente, a inteligência aperfeiçoado. Então nós estamos nos transformando em um delicadíssimo instrumento de percepção, que somos nós, porque sensitivamente mais evoluídos, e com isso vamos construir a intuição, nervosamente mais refinado, o nosso corpo biológico mais refinado, pelo menos no seu comando, estruturação, e sobretudo moralmente, a inteligência mais aperfeiçoada, que o ser moral é a inteligência e a consciência que a gerencia. E assim vamos começar a aula de hoje. Começaremos com a ciência e razão. Então, ciência e razão. E sempre lembrando, no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. Não é o Deus antropomórfico que cria a obra fora de si. Tudo acontece nele. Em Deus tudo é imanente, conforme Carlos Torres Pastorino, que traduziu a primeira obra de Pietro Baldi, melhor, a segunda obra, creio que a primeira também, segunda obra, a Grande Síntese, a primeira, Grandes Mensagens, e a segunda já é Nouris, e são 24 no total. Avante! Para avançar ainda, além do que nós já vimos, é preciso despertar, educar, desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição. É aqui que entra o que nós acabamos de mostrar. Nessas 6 telas, relembrando o equívoco, corrigindo o equívoco e começando o processo. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e nada do que foi feito sem ele. Numa outra linguagem, no princípio era o movimento. E o movimento se concentrou na matéria, psiquismo divino. Da matéria nasceu a energia, da energia emergirá o espírito. Nós podemos entender aqui, no princípio havia o movimento. Nós podemos entender esse movimento como o hálito, o verbo criador. E o movimento se concentrou na força, o hálito divino. E a força se transmutou no psiquismo divino. Do psiquismo divino, esta energia cósmica, nasce o espírito. Do espírito, transforma-se noutra energia. Os fluidos dessa energia condensam-se na matéria, a matéria atômica. Da matéria nasce a energia psi, e dessa energia emergirá o espírito, só que agora com E maiúsculo, a individualidade. Então não penseis que os movimentos vorticosos, os movimentos em forma de vórtice, que vai unindo em 2 ou mais, numa espiral ascendente, sem solução de continuidade, em que o complexo atômico primitivo ou atômico secundário transforma-se na vida, porque o átomo primitivo é o mais ínfimo fascículo de luz e a luz, na sua origem, já é viva e sente. Contenha e desenvolva o espírito, esse princípio atômico, e o vosso pensamento. Então aqui, não penseis que assim fosse,
Mas hoje sabemos que assim é, porque nós estamos falando aqui, esse espírito seria o individualizado. Mas devemos pensar que eles formam esses movimentos em forma de vórtices, a mais complexa disciplina que a matéria se submete. E aqui agora ele está falando da matéria densa, a matéria secundária e não a primária, para poder produzir o princípio que anima e corresponde ao impulso interior. É isso que você entendeu? Veja com outros olhos agora. Então, não penseis que os movimentos em forma de vórtices, em que o complexo atômico transforma-se na vida. Agora imagina a vida como o espírito recém-saído do psiquismo divino. Contenha o desenvolvimento, contenha e desenvolva o espírito e o vosso pensamento. Então, imagina, agora vai lá na origem. Mas pensai que eles, os movimentos em forma de vórtices, no âmago do próprio psiquismo divino, forma a mais complexa disciplina a que a matéria, psiquismo divino, se submete, para poder produzir o princípio que anima e corresponder ao impulso interior a que solicita sempre evoluir. E nós sabemos que Pietro Baldi mergulhou nesse universo, como está em Noures, técnicas e recepção das correntes mentais, ou das correntes de pensamento. Ele vai mergulhando no mundo mental e nós sabemos que para trás do mundo mental está o fluido cósmico, o éter cósmico, o amor substância, a matéria elementar. E ele conversa com alguém que estaria transformando no princípio que anima e governa a vida. O princípio que anima e governa a vida é a consciência. Onde houver dois ou mais, consciência é número e expertise. Então, o número de seres que se unem formam a consciência. O que eles sabem fazer junto, o nível de consciência. E esse é o princípio que vai animar e governar a vida, obedecendo a esse impulso interior. E ele vai transformando-se em todas as coisas, porque basta você imaginar, vou até sentar aqui mais próximo, porque se átomos se reúnem para formar moléculas, e aqui os átomos de fósforo, moléculas de fósforo. Então, a princípio, estamos vendo essas moléculas sendo governadas por algo que desconhecemos. Mas, de repente, essa essência consciencial, obedecendo esse impulso interior, forma a consciência que anima e governa as moléculas, os nucleotídeos. E com o trabalho deles, obedecendo a esse impulso interior que é Deus em tudo, a onisciência, a onipresença, a onipotência, principalmente aqui, vendo por esta angulação, todas essas leis simultâneas, porque é onisciência, porque por antecipação sabe onde vai rumar-se. Onipresença, ele está nascendo, onipotência, ele desmonta e remonta para que haja essa expansão. Os nucleotídeos se promovendo, se sublimando, trabalhando, gerindo essas moléculas, gesta um nível de consciência superior, o RNA, que vai gerenciar com mais expertise os nucleotídeos e, com isso, as moléculas, e gesta o que nós chamamos de DNA. E se formos observar o homem, no princípio ele tinha apenas instintos. Esse universo consciencial biológico, o ápice dele, no que nós chamamos de sistema nervoso mais refinado, mais aprimorado, ele vai transformar-se em energia, psi. A partir da energia mental que organiza e mantém a vida, que anima esta vida,
que já é a consciência que anima e governa a vida, ela vai transformar-se em algo maior, os instintos, que a anima a energia vital. E dos instintos, por metamorfoses, por ascensão consciencial, nascem as sensações que os governam, as emoções que as governam, os sentimentos que conduzem as emoções, os pensamentos que conduzem os sentimentos, a inteligência intelectiva que deveria conduzir os pensamentos, a inteligência emotiva, o exercício da afetividade, a inteligência espiritual, a ética nos comportamentos, ou somadas num processo de fusão, a inteligência ética. E já estamos falando das virtudes que, quando se associam, se somam, formam a consciência profunda, o discernimento do conhecimento vivenciado. E hoje sabemos que quem edifica essa consciência profunda, conforme consta em nosso segundo livro com Emmanuel, é a mente. A mente, o cérebro espiritual, com o seu trabalho em seus departamentos inteligência, imaginação, memória, desejos, capacidade criativa que é o pensamento, o trabalhar, o evolver dos sentimentos, todo esse processo de gerência do que está na retaguarda, o universo perispiritual e biológico, onde a dimensão espaço, corpo biológico, vai fundir-se no tempo, corpo perispiritual, porque ela evolui até se confundir com o perispírito. E o energismo perispiritual vai evoluir até se confundir com o espírito. Ele vai chegar no estado de espírito puro. E aí a completa fusão do espaço e do tempo na eternidade onde está a consciência. Compreendido? Então agora podemos avançar. Então deveis compreender que matéria, energia, vida e consciência são estágios do mesmo ser. Aqui nós podemos ver o princípio que anima e governa a vida. A vida nasce da energia que teve a sua origem na matéria. Você pode imaginar aqui matéria primitiva, fluidos, e aqui imaginar a vida desde os elementos infraatômicos. Sabendo que a matéria mental que vai formá-los ou que irá formá-los já é composta de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz. E, ao mesmo tempo, ela vai formar a bioenergia que gera, nutre, organiza e mantém a vida. E depois, nos seus estágios, o estado de consciência, que é esse degrau superior que no átomo começa-se no nêutro, transmuta-se no próton, que é a gerência do próprio nêutro, que metamorfoseia-se em elétrons que gerencia o próprio próton, que vai culminar-se na edificação dos fótons que formam a consciência do próprio átomo. Feito isso, nós vamos ver toda essa florescência incessante que é do âmago, e quem está no âmago, no caso do espírito, é a superconsciência. A mente é uma emanação dessa consciência, o perispírito uma projeção da mente, o corpo físico uma condensação do perispírito. Então vai projetar-se do âmago para fora, no processo encarnatório ou no processo evolutivo. Então não se deve a uma absurda gênese pela qual o mais se desenvolve do menos. Em relação a Deus não funciona, mas no espírito é exatamente isso que acontece. Então vários elementos que nós chamamos de espíritos na origem se unem ao menos, formando o amor substância, a matéria elementar, depois o éter cósmico, o fluido cósmico, fluido universal, matéria mental, energia mental, bioenergia, infra-reinos, infrapartículas ou partículas, as menores que existem segundo a ciência acadêmica e, ao mesmo tempo, a física quântica.
os infracorpúsculos quântuns de energia. Ele se une para formar o mundo subatômico, que se une para formar as partículas atômicas, que se une para formar os átomos, que se organizam para formar moléculas, que se entrelaça para formar as células, que se organizam na composição dos tecidos, na confecção dos órgãos, na organização dos sistemas, na estruturação do corpo biológico. E ele vai evoluir-se até transformar em matéria psi, compondo o universo perispiritual, que é a alma evoluindo segundo Kardec. E vai chegar ao universo mental até que a alma se individualiza como ser constituído, quando ela aprende a governar o universo mental. Então agora ela pode pensar, raciocinar, duvidar, indagar e humaniza-se. E a sublimação desses seres, gerenciados pela própria alma, ou obedecendo a esse impulso interior, vai formando os degraus subsequentes, que no caso a mente vai criar a superconsciência, que é o âmago do espírito, e em torno desse ponto vai, como uma esfera, ou em forma também de vórtice, aglomerando valores, como nós vamos ver no final da aula hoje, que tem um bônus especial. Então, isso não é criação do nada, porque o nada não existe, embora tudo isso obedeça a uma lei que determina que tudo cresça e evolua. Nasça, cresça e evolua. Então, desse modo, nós não vamos olhar de qualquer maneira, mas agora os fenômenos não serão mais vistos, nem ouvidos, nem tocados por um eu qualquer que ignora tudo isso, mas sentidos por um ser que se transformou, porque sabe que todo o universo biológico vai transformar-se em sentimentos, que se transformou em delicadíssimo instrumento de percepção, a sua sensibilidade, desde os sentidos físicos aos espirituais, porque sensitivamente, no processo de percepção mediúnica em todos os quadrantes, evoluído, então nós vamos evoluir a nossa sensibilidade nervosamente mais refinado, a sublimação do próprio corpo e, sobretudo, moralmente, a nossa inteligência intelectiva, emotiva e espiritual aperfeiçoada. E agora vamos, de fato, para a ciência e razão. Vai ficar mais fácil a compreensão. Porque para avançar ainda, é preciso despertar, educar, desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição, que é a que vem agora de dentro para fora, trazer as virtudes para transformarem-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações, para encarnar como missionárias na matéria. E intuição só se consegue a construção porque a partir do mental concreto, onde se usa a inteligência, o poder imaginativo, se consulta a memória, aciona-se os desejos, constrói os pensamentos, edificam os sentimentos, constrói e gerenciam realidades, nós vamos transformar em mental abstrato o conhecimento transcendente, vivenciado, o emocional abstrato, amor, conhecimento vivenciado. A sabedoria é a própria intuição. E ela que nos leva ao âmago da consciência, faz a ponte entre a essência consciencial do ser e o que está na periferia, segundo Carlos Torres Pastorino. Então ela é a médio entre o mental concreto, o abstrato, o emocional abstrato e o âmago, a essência consciencial mais profunda, que é a superconsciência. Mas só se consegue transformando-se na ação. Não há milagres, não tem como. Seguindo, aqui entra em função elementos completamente novos para vós.
E quais são esses elementos novos? Algum cientista jamais pensou que, para compreender um fenômeno, fosse indispensável a própria purificação moral? Que é o que acabamos de falar. E cientista é todo aquele que está investigando alguma coisa. O fenômeno é o que você está investigando, ou que nós estamos estudando ou querendo compreender. Então, jamais o cientista abriu sua alma, a essência consciencial, o âmago da alma, a sua consciência, para que o mistério encarasse o próprio mistério e se comunicasse, se compreendesse. Como é isso? O cientista jamais pensou que é preciso amar o fenômeno que eu estou olhando, seja humano, pré-humano, seja qual for. Amar o que eu estou vendo porque é uma expressão de Deus. Tornar-se o fenômeno, me colocar no lugar do outro, tornar-se o fenômeno observado, seja ele qual for. Vivê-lo, porque eu vou viver o que ele está vivendo para compreendê-lo. Agora, isso não tem como fazer senão por esse processo. É indispensável transportar o próprio eu com sua sensibilidade, o que nós vimos ali atrás, sensitivamente mais evoluído, nervosamente mais refinado, acima de tudo, moralmente mais aprimorado. Então nós vamos nos transportar até o centro do fenômeno, a consciência que anima aquele fenômeno. Não apenas com uma comunhão, mas com uma verdadeira transfusão de alma. Ou seja, a minha essência vai transformar-se em instrumento para comunicar-se com a essência do outro. Então a minha consciência vai comunicar-se com outra consciência e perguntar a ela: posso te ajudar a organizar a sua mente? Porque a minha mente é a emanação da minha consciência. Aí a minha mente vai comunicar com essa mente e perguntar: posso lhe ajudar a organizar o seu veículo de expressão, que é o universo perispiritual? E agora o meu universo perispiritual, com a sua expertise, vai comunicar-se com o universo perispiritual, em todos os quadrantes, e perguntar: posso te ajudar a reordenar o seu instrumento de expressão, o corpo biológico? E a isso chamamos cura, de dentro para fora, da causa para o efeito. Nem todos poderão compreender, pois ignora o grande princípio do amor. Ignora que a matéria é, em todas as suas formas, até nas menores, sustentada, guiada, organizada pelo Espírito que, em diversos graus de manifestação, existe por toda parte. Se não tivéssemos entendido o anterior, ficaria complicado entender essa tela. Sabemos que o amor é a vibração de Deus que perpassa tudo que existe no universo. Mas, em sentido mais profundo, antes do amor não existia a criação. Então ele cria e depois expressa por meio dessa própria criação. E nós sabemos que o amor é a reunificação das mônadas, do espírito na sua origem, no todo, essa organização no todo, em unidades cada vez mais amplas. Então nem todos poderão compreender, pois ignora o grande princípio do amor, que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, que é o prolongamento do psiquismo divino, que não é outro senão o espírito, a matéria-prima do cosmos, a mônada primeva, o átomo primitivo e assim o princípio inteligente do universo. Então ignoram que a matéria, o que conhecemos aqui no mundo dos sentidos, é em todas as suas formas, todas, não disse essa ou aquela, até nas menores, os infracorpúsculos que falamos agora há pouco,
ela é sustentada, guiada, organizada pelo espírito. Mas acontece, como eu falei, com as moléculas de fósforo, com o nucleotídeo, com o RNA, com o DNA. Então, o amor é a reunificação das mônadas do espírito em unidades cada vez mais amplas. Então, se o espírito, quando recém-nato, recém-saído do psiquismo divino, a inteligência é um atributo que ele precisa desenvolver, porque é o princípio da inteligência, ou o princípio inteligente do universo. E ele vai agir na matéria primitiva de onde ele saiu, no psiquismo divino, auxiliando outros a saírem. Porque se não tiver dois ou mais, ele não vai chegar a lugar nenhum. E unindo-se com outro, forma a consciência. A consciência é dois ou mais. Sozinha, essa energia ou esse espírito não forma a consciência. Consciência é número e expertise. Olhando de fora, segundo Pietro Baldi, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, segundo Hernani Guimarães Andrade, é número. Eu estou vendo uma quantidade de seres formando uma consciência. Olhando de dentro, é a expertise que esta consciência tem para expressar-se por intermédio da inteligência e construir realidades. E esta consciência que se formou a partir de um agrupamento para gerir outros elementos, ela vai sustentar aquilo que está sendo criado, ela vai guiar, porque o DNA guia o RNA, que guia os nucleotídeos, que guia as moléculas de fósforo. O fóton guia o elétron, que guia o próton, que guia o nêutron, organizada pelo espírito, que ele está num degrau agora, X, que em diversos degraus, de acordo com a sua expertise, de manifestação, existe por toda parte. Princípio inteligente, matéria elementar, amor substância, éter cósmico, fluido universal, matéria mental, energia mental, bioenergia, infracorpúsculos, infrarreinos, subreinos ou partículas subatômicas, intrarreinos ou partículas atômicas. Percebe o balé, o enredo? E eles estão em toda parte. Basta ler Evolução em Dois Mundos. Surpreendemos, na forma animal ou nos humanos mais primários, princípios inteligentes em plano menor, obedecendo princípios inteligentes nos animais, nos humanos. Então, nós somos constituídos de uma infinidade de princípios inteligentes, ou você pode chamar de elementais, desde quando une-se dois ou mais. Dois ou mais espíritos com E minúsculo. Entendido? Então, vamos seguir. Para compreender a essência das coisas, tereis que abrir as portas de vossa alma e estabelecer pelos caminhos do Espírito, que ele vai galgando seus degraus, essa comunicação interior entre Espírito e Espírito. E aqui você pode dar asas para a sua imaginação. Entre Espírito e Espírito, unindo-se em dois ou mais para compor a matéria elementar, o amor substância. Entre Espírito com E minúsculo e Espírito com E maiúsculo, porque há uma comunicação, porque eu vou convidar uma porção de princípios inteligentes para criar alguma coisa. Entre Espírito com E minúsculo e Espírito com E minúsculo. Você pode ficar à vontade aqui para fazer o seu enredo. Então, deveis sentir a unidade da vida que irmana todos os seres, que torna todos os seres irmãos, desde o mineral até o homem, ou desde as origens da vida até o mineral e dele até o homem, em trocas de interdependências numa lei comum que a tudo rege. Deveis sentir esse liame de amor, esse laço de amor com todas as outras formas de vida, porque tudo, desde o fenômeno químico até o social, é vida regida por um princípio espiritual, conforme foi explicado anteriormente.
Vejamos com mais cuidado. Então, para compreender a essência das coisas, já falamos, se é a minha alma, se eu quiser compreender a outra consciência, é a minha consciência que vai comunicar-se com ela. Se for a alma, o centro consciencial da alma, o laboratório, melhor dizendo, onde ela vai estar na gerência, é a mente, governando o perispírito, o corpo, antes mente consciente, governando a subconsciência, perispírito, corpo. Então, se eu quero comunicar com a alma, eu vou para o mundo mental. O universo subconsciencial é para lá que eu vou. Depois, perispiritual e físico. Então, para compreender a essência das coisas, tereis que abrir as portas de vossa alma, consciência, mente a mente, subconsciência com subconsciência, perispírito com perispírito, corpo com corpo. Mas se for algo maior, consciência com consciência. E estabelecer pelos caminhos do espírito, no processo de hierarquia evolutiva, essa comunicação interior. Porque dependendo do estágio, o perispírito não vai entender o que está falando a outra consciência. Mas a minha consciência entende a outra consciência. Talvez a minha mente pode não entender a outra consciência. Vai entender primeiro a mim, porque ela é a emanação da minha própria realidade. Então vai obedecer mais a mim do que a outra se eu cuidar do meu reinado. Então, a partir dessa comunicação interior com a essência das coisas, entre o espírito e espírito em todas as suas realidades, devemos sentir a unidade da vida que irmana todos os seres, porque eu preciso de células irmãs para formar o meu corpo. E assim nas energias perispirituais, porque são seres semelhantes que se unem, cada um aceitando o seu degrau e sua função, para que haja essa irmandade. Então, desde o mineral até o homem, desde a formação das moléculas minerais, depois vegetais, animais, pré-humanos, até o homem, em trocas de interdependência, um não vive sem o outro e tudo se doa para que haja a harmonia do todo, numa lei comum que tudo rege e propicia mecanismo para que tudo evolua também. Então devemos sentir esse liame, esse laço de amor. O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres, a alma do universo. Como essência da vida é o amor substância. A comunhão dos seres é essas trocas. A alma do universo, porque acima de tudo, antes do amor não existia a criação. Então deveis sentir esse laço de amor com todas as outras formas de vida para formar a nossa vida biológica, perispiritual e etc. Porque tudo, exatamente tudo, desde o fenômeno químico até o social, até uma sociedade que é uma consciência mais vasta, é vida. É vida gerando vida em todo o seu esplendor. E vida regida por um princípio espiritual. E no caso do planeta, esse princípio espiritual é o Cristo, o governador supremo do planeta. Ele é o princípio lei que governa de dentro, ele está no nosso íntimo. Ele é a essência que nutre e norteia nossa própria consciência. Então, ele nos conduz de dentro para fora quando nós o ouvimos. Quando nós permitimos que assim seja, ou a gente acaba sendo conduzido de fora para dentro com coisas que às vezes não tem nada a ver com a nossa evolução espiritual. Então, para compreender tudo isso, é necessário que possuais uma alma pura e que um liame, um laço de simpatia vos una a todo o criado. Para compreender em sentido profundo, é necessário que possuamos uma alma pura, que é a sublimação de nossa própria alma, e que um laço de simpatia que nos une a todas as coisas
nos una a tudo que é criado, desde o psiquismo divino, o hálito divino. A luz incriada, o verbo criador. A partir daí, hálito divino, psiquismo divino, o que nós chamamos de matéria elementar, o amor substância, éter cósmico, tudo isso é criado, é criação. Então nós vamos estabelecer esse elo de simpatia com tudo que é criado, porque tudo que existe são expressões de Deus. E tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. E com isso foi o primeiro tópico. E agora, a intuição, ou simplesmente intuição. O grande conceito que a ciência afirmou, embora de forma incompleta e com consequências erradas, a evolução não é uma quimera e estimula vosso sistema nervoso para uma sensibilidade cada vez mais delicada, que constitui o prelúdio dessa intuição. Então, sensitivamente mais evoluído, nervosamente mais aprimorado e, acima de tudo, moralmente sublimado. Então, o grande conceito que a ciência afirmou, embora de forma incompleta e com consequências erradas, que agora nós estamos vendo as coisas de dentro para fora. Então a evolução não é uma quimera, porque falaram que nós somos filhos do nada, do acaso. E estimula, agora no processo correto, o nosso sistema nervoso para uma sensibilidade cada vez mais delicada, e essa sensibilidade cada vez mais delicada vai construir o prelúdio, o início de nossa intuição, que vai começar no próprio organismo físico e depois vai avançar nas camadas perispirituais, vai atingir o mundo mental até atingir a essência consciencial do ser. Assim se manifestará e aparecerá em vós uma psique mais profunda, por lei natural de evolução, tudo cresce e evolui, por fatal maturação que está próxima, se nós vivermos o que estamos compreendendo. Então assim se manifestará e aparecerá em nós uma psique, uma alma mais profunda que a nossa própria consciência. Por lei natural de evolução, vamos chegar lá e compreender face a face, porque hoje compreendemos em parte. Por fatal maturação, ninguém escapa disso, essa maturação que está próxima, porque vai depender do conhecimento e da vivência de cada qual, fazendo esse processo de aperfeiçoamento biológico, psíquico, emocional, moral e espiritual. E quando nós falamos aqui, hoje eu vejo em parte, vejo em fragmento, amanhã verei face a face, a totalidade, quando a minha essência comunicar-se com a essência do meu próprio espírito, a essência do que há de mais nobre em mim, a alma, com a essência espírito do qual faço parte. Hoje vejo em parte que mal vejo quem sou. Amanhã verei face a face a minha própria causalidade, de onde originei-me como alma. Deixarei de lado, para o uso da vida prática, vossa psique exterior e de superfície. Quem é essa psique exterior de superfície? A razão. Pois só com a psique interior, que é a intuição, que está na profundeza do vosso ser, podereis compreender a realidade mais verdadeira que se encontra na profundeza das coisas. E a consciência, segundo Joana de Ângeles, em se tratando do espírito,
ela está no íntimo de cada partícula, convidando de dentro para fora, que é o Deus em nós, o seu processo de florescimento, de expansão, de evolução consciencial. Então, o espírito, a superconsciência, está no íntimo de cada partícula de suas roupagens ou veículos de expressão. Assim como Deus, o arquiteto cósmico, também, porque é o que chamamos de onipresença. Então, a consciência ou a superconsciência está espraiada em cada uma de suas partículas, no íntimo, de dentro para fora, porque é o princípio que anima e governa a vida. Hoje ela é, antes apenas estava. Hoje estou, amanhã eu sou. Esta é a estrada que conduz ao conhecimento do absoluto. Só entre semelhantes, consciência com consciência, mente com mente, subconsciência com subconsciência, perispírito com perispírito, corpo com o corpo ou subdivisões, é possível a comunicação. Para compreender o mistério que existe nas coisas, deveis saber descer no mistério que está em vós. E é o que fez com maestria Pietro Baldi, e agora nos ensina. Para o Cristo, governador supremo do planeta Terra, conversar conosco, que somos células do teu corpo, ele fracionou uma partícula dele, uma partícula dessa consciência pura, vestiu a nossa roupagem e veio falar conosco. Assim, nós vamos usar o nosso pensamento, nossas intenções, nossos sentimentos e vamos criar seres diminutos, chamados de leis ou hormônios, e vamos dialogar com as células, com os tecidos, com os órgãos, ou até vestir a roupagem de uma célula para conversar de igual para igual, ou dentro da célula manifestarmos como uma organela e assim por diante. É assim que se faz o processo de diálogo no processo da autocura. Então, esta é a única, não tem outra forma. Esta é a única estrada que conduz ao conhecimento do absoluto. Ninguém vem ao Pai senão passar por mim, ou senão por mim. Aprender tudo o que Ele é. Então, só entre. Então, quando é só, não tem outro mecanismo. Só entre semelhantes é possível a comunicação. Então, não adianta conversar com um ser que não está te entendendo. Agora, se você enviar um sentimento, fracionar algo e ficar do seu tamanho, você dialoga com ele. Então, para compreender o mistério que existe nas coisas, no âmago de cada consciência, deveis saber descer. E só desce quem subiu de acordo com Jesus, com os ensinos de Jesus. Então, descer no mistério que está em vós, na essência que anima e governa a forma que queremos compreender. Então, descer até o âmago de uma célula, de uma molécula, de um átomo e assim por diante. Daí nascem irresistíveis todas as maiores afirmações de vossa personalidade. Que nós vamos do micro para o macro. Aí está o vosso verdadeiro e eterno eu, fracionado na essência de cada coisa, ou vendo face a face, na superconsciência, a sua totalidade. Ele está inteiro na menor partícula. E ao mesmo tempo, se formos lá, ele está o todo. O Sol está em toda parte, pelos seus raios. Mas se formos lá no Sol, ele está inteiro lá. Então, daí nascem irresistíveis todas as maiores afirmações de vossa personalidade, a partir dessa compreensão. Aí está o vosso verdadeiro eu, que entende
o mistério, o âmago das coisas, que é o eu eterno, a nossa superconsciência. Ali é o imortal também na forma. Não o eu exterior, que é a personalidade, o racional, aquele que sentes mais quando estás no corpo. Então, esse universo dos instintos, sensações, emoções, até as inteligências, a razão. Aquele eu que é filho da matéria, porque ela evoluiu até torná-lo ou construí-lo, e que morre com ela. Porque esse universo da razão para baixo praticamente se dissolve com a matéria e fica a essência que retorna ao ponto de origem com que ela se transformou, ou com que ela agregou. Mas isso dioturna ininterruptamente, a alma vai trabalhando os valores e transferindo de degrau em degrau e já vai acumulando na essência profunda do ser manifestado. Quando ela desencarna, tudo isso se dissolve para participar da formação de outros corpos, em especial o campo biológico, e às vezes parte do campo vital que antecede, que está na mesma dimensão, e prossegue o que gerencia tudo isso, que é o bion, que faz parte do psiátomo, que é parte da estrutura do percepton e do intelecton. E isso faz parte da consciência do ser imortal. Então, não o eu exterior, aquele que sentes mais quando estás no corpo, aquele eu que é filho da matéria no seu processo ascensional e que morre com ela, o que não foi promovido, o que não foi transformado. Então, esse eu exterior, essa consciência clara, que é a da personalidade, da alma como centro consciencial, expande-se. O corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, que sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. E expande-se esfericamente, a cada segundo está entrando gente nova no corpo, físico e perispirítico também. Então ele expande-se no contínuo evolver da vida, tudo cresce e evolui, aprofunda-se do físico para o perispírito, deste para as camadas superiores, para aquela consciência latente, que é a consciência profunda, o âmago do ser, que tende a vir à tona e revelar-se. Quando criamos a ambiência, ela manifesta como se fossem avatares. As consciências virtuosas encarnam como avatares para arrebanhar quem está na retaguarda. Então, os dois polos do ser, consciência exterior clara, que é a personalidade, o que está encarnado, e consciência interior latente, que é a consciência profunda, tendem as duas a fundir-se, tornar-se um só. É o Paulo de Tarso que, num dado momento, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu e ele somos um. Então, a tendência é que todo o universo biológico transforma-se, funde-se no perispiritual. O perispiritual, como veículo de expressão da mente, funde-se na própria mente, que é o veículo de expressão da alma, que funde-se todo o conteúdo na própria alma, que vai fundir-se ela com o eu interior, que é o Cristo, aquele que nos anima e nos conduz. Então, a consciência clara experimenta, é o que nós estamos fazendo, assimila novos valores, novos conteúdos, imerge, mergulha daqui para lá, na latente, que é a consciência profunda, os produtos assimilados através do movimento da vida, destilação de valores, automatismos, que constituirão os instintos do futuro, e colocamos por nossa parte, os instintos do futuro são as virtudes, a segunda natureza do ser, conforme Joana de Ângeles.
Então agora, a consciência clara experimenta o que está encarnado, a fração, e vai assimilar pelo ar, pela mente, pelos alimentos, e depois que transforma isso, vai emergir, vai promover do físico para o perispírito, desse para a mente, da mente para a consciência, vai emergir nessa consciência profunda, nessa consciência latente, os produtos assimilados através do movimento da vida, psicobiofísica, moral e espiritual. A destilação de valores. Destilar, você pega um caldo de cana, vai levar em alta temperatura para destilar, tirar a essência daquele caldo de cana, que é o que chamamos de cachaça. E aí fica resíduos menores, menos evoluídos, a esse chamamos lá no interior de pinga, aquela que vai embebedar os que não têm a posse, porque uma essência mais sutil, que é a cachaça, tem um valor consciencial mais elevado, e a outra mais grosseiro. Isso é destilação de valores. Então nós somos elevados às provas, em altos desafios, para essa destilação de valores psicobiofísicos, morais e espirituais, e também dos automatismos, dos instintos para transformar em sensações, dessas em emoções, sentimentos e assim por diante. Depois, sentimentos, pensamentos, inteligências, até constituirmos os instintos do futuro, as virtudes componentes de nossa própria consciência. Então, assim expande-se a personalidade com essas incessantes trocas e se realiza o grande objetivo da vida. Tudo cresce e evolui, não tem como nascer pronto. Pronto só Deus quem criado. Ele fraciona de si e vai adensando até transformar-se na menor partícula, que é o espírito. E dele para frente, agora ele vai reunificando até tornar-se um quando retorna à casa máter. Então assim expande-se a personalidade, o que está encarnado, com essas incessantes trocas e se realiza o grande objetivo da vida, que também é a expansão da consciência, de onde nos originamos como almas, o espírito imortal. E sempre eu falei consciência eterna. O espírito é imortal na forma e a consciência é eterna. E aqui atrás nós vimos, nem vou voltar lá que não precisa, ele falar o eu eterno, que a consciência é eterna, o espírito é imortal. Então realizou-se o grande objetivo da vida. O estudo das ciências psíquicas é o mais importante que podeis hoje fazer. Ciências psíquicas é todas aquelas que estudam a alma. Então a psicologia é uma ciência que estuda a psique. E a psicanálise faz uma análise psíquica daquilo que foi estudado. Então a psicologia, os psicólogos deveriam estudar a alma, desde a sua origem à sua expressão atual. E a psicanálise estudou também psicologia, é obrigatório isso, e agora vai fazer uma análise psíquica da alma daquilo que foi estudado. E nós vamos estudar as ciências psíquicas, que é o mais urgente a fazer no hoje, porque o próprio Kardec, Jornal de Estudos Psicológicos, o primeiro estudo que ele fez foi estudar as ciências psíquicas. Então, o novo instrumento de pesquisa que deveis desenvolver e se está desenvolvendo naturalmente é a consciência latente, é a consciência profunda. É o mesmo que Emmanuel fala. Não por acaso vocês viram
na apresentação. Primeira, apresentação na parte anterior, lá no início, Emmanuel dizer que a grande síntese é o Evangelho da ciência. Então, um novo instrumento de pesquisa que deveis desenvolver e se está desenvolvendo, naturalmente, porque é da lei, é a consciência profunda que nasce da mente, que nasce da subconsciência, que nasce do perispírito, que nasce do corpo, porque nós estamos sendo feitos do menor para o maior. É o próprio Pietro, nós vamos ver lá na frente. Cada individualidade é composta de individualidades menores e componente de maiores. Vocês vão ver isso, já viu quem estudou o nosso primeiro livro. Então já olhastes bastante para fora de vós, para o entorno, para as coisas, para a vida. Agora resolvei o problema de vós mesmos e tereis resolvido todos os outros problemas. Conhece-te a ti mesmo. Habituai aos poucos vosso pensamento a seguir essa nova ordem de ideais, ou de ideias, melhor dizendo. Ideias e depois ideais. Então já olhastes bastante para fora de vós, querendo estudar os outros, estudar o cosmos. E tudo que existe lá existe cá. O universo inteiro está dentro de nós. Então agora resolvei o problema de vós mesmos e tereis resolvido todos os outros problemas, conhecendo-nos como psique e conhecendo nossa consciência latente. Habituai aos poucos vosso pensamento a seguir essa nova ordem de ideias, na construção de novos ideais. Se souberdes transferir o centro de vossa personalidade para essas camadas profundas, sentireis revelar-se em vós novos sentidos, uma percepção anímica, uma faculdade de visão direta. Esta é a intuição. Então, se soubermos transferir o centro de nossa personalidade. O que é o centro de nossa personalidade? A alma que somos. A alma é o centro da personalidade. Então, como alma, se nos soubermos transferir para essas camadas profundas, a alma está na mente. Camadas profundas, mental abstrato, emocional abstrato, ela vai se transformando, se transmutando até chegar na dimensão da intuição e se fazer uma com a intuição. Aí nós vamos sentir revelar-se em nós novos sentidos, porque nós vamos nos fundir com a intuição, transformar-se nela. Uma percepção anímica. Anímica está no âmago de cada coisa. Uma faculdade de visão direta. Ver tudo dali para fora com os olhos da consciência, com os olhos do espírito. Esta é a intuição. Os olhos da consciência profunda. Com ela nós podemos comunicar com todas as coisas, de essência para essência. Mas para isso, purificai-vos moralmente e refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa que sois vós. E só então podereis ver. Então não tem outro caminho. Sensitivamente mais evoluído, nervosamente mais refinado e, acima de tudo, moralmente mais aprimorado. Então vamos purificar-nos moralmente, que é usar mais adequadamente a nossa inteligência intelectiva, emotiva e espiritual na gerência de nossos comportamentos. Refinai a nossa sensibilidade do instrumento de pesquisa, além dos sentidos, o sistema nervoso,
porque em nosso sistema nervoso está o contato direto com o magnetismo, porque nesse ápice evolutivo do corpo está mais aflorado o que nós chamamos de magnetismo, a consciência estrutural dos átomos, moléculas, células, etc., o ápice da evolução disso. Nervosamente mais refinado, eu posso tocar no outro e entender o outro pelo toque, como fazem os nossos irmãos da medicina chinesa. Então, purificar-nos moralmente e refinar a nossa sensibilidade, o instrumento de pesquisa que somos nós. E só então poderemos ver, porque nós vamos transportar para dentro do outro uma transfusão de alma por intermédio da intuição. E agora, a última parte, que não é grande, só rapidamente, 4 telinhas e depois o bônus prometido. Consciência e subconsciência e superconsciência. Aqui como se fosse a alma, aqui a essência consciencial do ser. Então, consciência e superconsciência. Não se trata de somar fatos, observações e descobertas nesse processo de transformação moral. De multiplicar as conquistas de vossa ciência. Trata-se de mudarmos a vós mesmos. Então, voltando aqui, purificai moralmente e refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa que sois vós, e só então podereis ver. Condição única. E aqui não se trata de somar fatos, observações e descobertas. Ler milhares de livros, isso ou aquilo. De multiplicar as conquistas de vossa ciência. N possibilidades de descoberta. Trata-se de mudarmos a vós mesmos. A nossa conduta psicobiofísica, moral e espiritual. Não tem outro caminho. Não mais o lento e imperfeito mecanismo da razão, da inteligência, do poder imaginativo, da memória, dos desejos, pensamentos, sentimentos, mas da intuição rápida e profunda. Aqui não se pensa. Aqui você é. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Então aqui é visão direta, a minha essência compreendendo a essência do outro. Eu não preciso mais pensar, raciocinar, duvidar, indagar, porque não é mais a razão. Agora a intuição. Aqui eu sei, aqui eu sou. Não mais a projeção da consciência para o exterior, por meio sensórios que apenas tocam a superfície das coisas. Vê apenas a forma, mas não vê a essência. Mas a expansão em direção totalmente diversa. Nós estamos indo do exterior para o interior. Para o interior, melhor. Mas a expansão em direção totalmente diversa, para o interior. O que é esse interior? É percepção anímica direta. Comunicar-se com a essência do outro ser, ou com a minha própria essência. Contato imediato com a essência das coisas. E foi esse grau de maestria que Pietro Baldi conseguiu. Com quem que você conversa, Pietro? A voz. A voz de quem? Do átomo, partícula subatômica, infraatômica, do princípio inteligente, das células, moléculas, dos órgãos, dos corpos, dos espíritos, a voz, dependendo de onde ele estava trazendo a mensagem. Pode ser diretamente com o Cristo, quiçá com o arquiteto cósmico. E agora, o bônus especial, que está em Sublime Peregrino, uma das mais célebres obras de Ramatiz, das mais sublimes, porque já fala ali, o sublime peregrino é Jesus, mas a obra é simplesmente divina. E precisou
irmos para o lançamento do livro e depois do lançamento estudarmos com Alexandre, com a Marcela, com o Glauber, com outros, com a Cassandra e outros que estavam participando à distância, para termos essa pérola de Ramatiz que fará parte de nosso terceiro livro, porque é tudo isso que vocês viram, mais minuciado, que é o que vai ser estudado no terceiro livro. Cada degrau para a construção de nossa essência profunda. Então vejamos no quarto capítulo, na resposta da primeira pergunta, o menor parágrafo da resposta. Então a consciência espiritual, que é a superconsciência, a consciência latente, então a consciência espiritual do homem pode ser a essência consciencial do centro da consciência aqui, mas é o âmago. À medida que cresce esfericamente, expande, mesmo a consciência latente aqui, expande, esfericamente, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, expandiu. Perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros, emergiu na consciência latente. Esfericamente expandiu. Então a consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, que expande na quantidade e qualificação, funde-se os limites do tempo, perispírito e do espaço, o corpo biológico, para atuar noutras dimensões indescritíveis, mental abstrato, emocional abstrato, campo da intuição, campo da superconsciência. E quando isso acontecer, abrange então, cada vez mais, a magnificência real do universo em si mesma. Então nós vamos compreender, nós vamos abranger o conhecimento cada vez mais. Nós vamos compreender a magnificência real do universo em si mesma. Compreender essa magnificência real do universo em si mesma. E se transformar em magos. O mago da luz cristalina. E se transformar em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Porque a partir daqui nós já estamos fazendo parte como co-criadores da criação em plano maior. É tudo que o Pietro Baldi falou, né? Que é apenas uma síntese. Então a consciência espiritual do homem, nós estamos aqui, consciência exterior, indo para interior, à medida que cresce esfericamente, sublimação, destilação de valores, funde-se os limites do corpo com o perispírito, corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, perispírito até a sua completa fusão com o espírito, para atuar noutras dimensões conceptuais, que são indescritíveis às vezes para nós, mas lá totalmente compreensíveis. Vamos abranger com isso, então, cada vez mais, compreender a magnificência real do universo em si mesma, essa magnificência do universo. E vamos nos transformar em magos, a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Agora é a autocura em todo o seu esplendor. Porque agora eu posso criar átomos, como Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, eu posso criar moléculas, são consciências menores, como nos ensina na obra A Gênese. Eu posso criar um órgão, conforme Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, pela mentalização, eu posso criar um corpo novo, porque o energismo deste se renova totalmente em 2 meses, ou em alguns dias, para ser mais exato.
Agora eu sou o construtor de minha realidade. Eu posso viajar no tempo, porque nós vamos ver isso com Pietro Baldi, quando formos fazer um autoexame. O exame de consciência é um fenômeno analisável em suas causas, voltei no passado, corrigível em seu desenvolvimento, reprogramação, e controlável em seus movimentos. Espaço e tempo é uma necessidade nossa. O espírito vive na eternidade. Então, se é ele que está deslocando, não tem passado para ele. Ele só está olhando uma coisa e reprogramando. Mas essa coisa pode estar na origem do meu corpo biológico, que tem quase 4 bilhões de anos. Ele pode voltar a 4 bilhões de anos, como fizera uma pessoa numa regressão de memória. Ela era viciada, dependente química, e foi no processo de regressão até intrauterina, não achou as informações e foi recuando até achar a causa. Achei a causa. Onde você está? Parece uma piscina, parece uma banheira. Mas o que é isso? Um lixo tóxico. O que você é? Uma bactéria. Qual a frequência de reprogramação? X, aciona. Quando ela retorna, voltou mais de 13 bilhões de anos atrás. Quando retorna, não tinha mais a dependência química. Isso é o processo de autocura no sentido integral mais profundo que eu já ouvi dizer. Percebe o que nos aguarda com Pietro Baldi e Ramatiz? Então respirem fundo. Gratidão infinita por essa oportunidade divina. A sequência de nossos estudos, teremos a grande sinfonia da vida e a fisiologia supranormal é apenas aqui. Isso nós já vimos. Então é segredo o que virá aqui. Mas aqui já está definido. Então a grande sinfonia da vida, para fazermos um outro percurso semelhante, mas a cada percurso ele vai acrescentando um ponto no conto, que é semelhante ao que nós fizemos no primeiro livro. Que um grande número de pessoas, aqui mesmo em Três Lagoas, a pessoa só reclamou que tinha muita repetição. Mas não percebeu que em cada repetição se acrescentou alguma coisa. Em cada ponto acrescentou, em cada conto, mais um ponto. E o Pietro Baldi, na obra inteira, é assim, principalmente em A Grande Síntese. Então, ele faz um percurso numa espiral ascendente, vai até lá no tópico e depois volta quase no mesmo ponto. Avança uma oitava para cima e segue fazendo o mesmo percurso e acrescentando novas informações. Tudo bem? Então agora vamos para a nossa agenda e aguardamos vocês na próxima aula, que com certeza Pietro Baldi, Ramatiz e todos os mestres que já citamos, vale a pena parar para ouvi-los. E vocês já estão percebendo que nós estamos fazendo um laboratório nestas séries, que é o terceiro livro. E com certeza até lá nós vamos ter a coragem. Não vai ser fácil, mas colocar, além de Leon Denis, Miramês, Ramatiz, Pietro Baldi, vamos pagar o preço, vamos, Joana de Ângeles, porque são espíritos livres. Nós podemos comunicar com todos eles, dependendo do nosso propósito, do nosso esforço de transformação consciencial, psicobiofísica, moral e espiritual. E se eu quero acessar o conteúdo,
para vivê-lo e compartilhá-lo. Do átomo ao anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.